Opa, pessoal, lê no mais um vídeo aqui e dessa vez vai ser um reactzinho, canal Entre Planos, 5 mentiras que te contaram sobre crítica de cinema, né? Não é, eu não sou o cara que gosta da crítica, mas é impossível você estudar um pouquinho de arte, você estudar um pouquinho a história do cinema e não ver o quão é importante o papel do crítico, da crítica e da arte. Conjuntinhos eles andam. O quanto às vezes o filme, a arte, ela erra e o crítico erra e mesmo assim, eu vejo que ninguém realmente entende o que é e qual o papel da crítica. Por quê? Eu vou direto, não vou enrolar não. Sites agregadores. O papel da crítica não é dar notinha, não. Muito pelo contrário, se você estudar os maiores críticos, as maiores críticas, pega aí, ó, algo bobo. Veja lá a crítica brasileira, você clica. Caralho, será que tem algum site que agrega as críticas brasileiras? Ou será que tem como em site de crítica filtrar por críticas brasileiras? Agora, eu não sei se vocês vão conseguir achar, porque ela saiu no jornal. Maior crítica brasileira Star Wars. Do primeiro filme que saía no jornal. Vocês vão ver lá, mais ou menos, é um textinho que saía no jornal. Muito interessante. Então, o papel da crítica não é dar a notinha do filme. E, infelizmente, por causa do MDB, sites agregadores, Rotten Tomatoes, eu nem culpo assim tanto os produtores. Eles usam aquilo que está nos seus alcances para vender o seu filme, para vender o seu peixe, para fazer as pessoas quererem assistir, do que às vezes, muitas vezes, adianta uma obra de arte feita que ninguém irá ver ela. Há algumas obras de arte que essa é a beleza, mas ainda assim, né? Sabemos que muitas pessoas querem que as pessoas vejam. Tá aí a luta do cinema brasileiro para o tal. Então, as pessoas resumem a crítica a notinha. E para piorar, a pior faceta da crítica é essa. Tá cheio de escândalo, sites agregadores de jogos, sites agregadores de um monte de coisa. E pior, muitas pessoas que erram em comparar análise com crítica, que não são necessariamente a mesma coisa. Ou pior, alguns críticos mais iniciantes que vão para a crítica, por exemplo, mais caricatural, crítica de cinema, crítica de cinema que eu vou me ater aqui, vão com análise de crítica literária. Lê por quê? A técnica, muitas vezes, ela pega o maneirismo da sua técnica mais antiga. Porque a técnica de livro é diferente. A técnica de HQ é diferente. A técnica de livro é diferente. E muitas vezes os críticos vão aprender a fazer crítica, eles vão aprender as éticas e tal, o plano, o entreplano, e eles pegam aquilo que vem antecessor. Então, muito crítico, às vezes, tem caguetes de crítica literária, porque é aquilo que é mais antigo, é mais transcendental, que setou as regras, as normas e as éticas. Então a gente às vezes acaba muito nisso. Aí a gente vai, ai, crítica super subjetiva. Não, a crítica é super subjetiva e a técnica é super subjetiva por causa dos livros. Porque livro é literal e imagética. Já filme não tem algo muito estruturalmente, condensadamente muito mais complexo. A mesma coisa que a gente pode ir para crítica em HQ. Olha que interessante. Então a gente tem esses errinhos que fazem parte da crítica. O crítico não é aquele que não erra, assim como o público não é aquele que não erra. A crítica é o todo, é o processo, é o ecossistema. E dado que muitas pessoas não conhecem crítica de verdade, se brinca, o único crítico que a pessoa viu na vida, sei lá, é o Gusteau, do Ratatouille, que ó, um crítico maravilhoso. E você tem uma interpretação do Gusteau. Do Gusteau não. É do Gusteau? Não, o Gusteau é o chefe. Do Vareta. Ai meu Deus, como que eu esqueci o nome do cara? Do Ratatouille, o Gusteau é o chefe. Eu esqueci, me perdoem. Foi embora. Mas vocês sabem o que eu tô falando. O filme é gigantesco. E lá tá certinho. E você tem uma interpretação daquele filme. E eu tive isso. Quando você não tem nenhum tipo de crítica literária. Nunca estudou crítica literária. E outra crítica da fadiga, tal, que você vê muitos críticos falando, tal. Muito interessante. E pra piorar, os críticos mais mainstream, eles não são críticos. Eles são críticos, sei lá, Daniela Nogari e a Isabela Boscov. Mas eles não fazem crítica. Eles fazem textos, eles fazem mais entretenimento. E não é eu que tô falando, é a própria Isabela já falou em várias entrevistas. É só você pegar o que ela escrevia, e o que adivinha, o que ela faz no canal dela. Uma coletânea de jargõezinhos para viralizar. E ela fala, ela gostava mais de quando eu fazia as minhas críticas. Por quê? Ah, Lê, não concordo com o crítico erra. O crítico não tá na notinha. Não é a notinha que você tem que olhar. Você tem que ver se faz sentido no texto. Na crítica, porque a crítica não é notinha, a crítica é o texto, é o debate proposto, é a análise, não sou contra crítica pequena, texto pequeno. Eu adoro, na verdade. Meu tipo de crítica favorita é aquela que sintetiza a temática e a crítica do filme em uma frase curta. Muita informação, poucas palavras. Eu adoro isso, adoro. Mas tem muita importância, porque a crítica não é a notinha, a crítica é o texto. Então, se você quer ver se o crítico é um bom crítico, você vai pro texto, você não vai pra notinha. Porque não é pra notinha
pra sua notinha, a notinha do crítico baterem. É pra ideia, é pro debate, é pra aquilo que tá sendo escrito. Porque a nota é ainda mais subjetiva, porque além dela ser subjetiva, no final ela pode significar nada. Entendeu? Então, bora lá. Amor e ódio. É assim que dá pra descrever de uma forma geral a constante relação entre o público geral e a crítica de cinema. Muita gente do público tem interesse, quer sim saber o que os críticos acharam do novo filme da semana, daquela série que é o lançamento. 99% pra fazer guerrinha de Twitter, guerrinha de rede social e usar crítico como se fosse... A nota da crítica como se fosse Pokémon. Quando eu ver o público comum compartilhando trechos da crítica, compartilhando ideias que... Olha, nossa, eu concordei muito. Olha a interpretação que ele teve, olha que interpretação legal. Olha a crítica que ele tá levantando sobre o filme, olha até... Aí a gente brinca, mas o que o público usa da crítica é a parte mais comercial e menos interessante. Ou então daquele grande clássico, mas ao acompanhar diferentes críticos de cinema, muita gente também acaba se revoltando e ficando com raiva quando os críticos têm uma opinião diferente. Só que nessa, muita gente acaba não só reclamando... não concordei com a crítica do Delay Nogai, não concordei com a crítica da Isabela Boscov, acho que eles erraram aqui. Aí você vai ver o que os caras errou, é porque é simples, eles tiveram que sintetizar uma grande crítica numa crítica amalgamada em um videozinho de 8 minutos que não pode ser apenas crítica, tem que também entreter, né? Lê, mas eles poderiam deixar críticas maiores, mas pô, mano, aí é o trabalho dos caras. Você não pode querer, tem que ser perfeito. Não é assim. Você tá sendo muito infantil, né? Porque às vezes o trabalho que ele estaria colocando na crítica, ele poderia colocando em outro filme, em outro vídeo, em outro pensamento, até porque não é só pensar, não é só fazer, né? É aquilo. Então não dá pra ser perfeito assim. Mas muitas pessoas não sabem nem do que estão discordando, né? Ao ponto que, literal, o que você vê desses críticos mais mainstream é a pessoa compartilhando sua nota, né? E eu não vou ser o cara chato que vai problematizar isso. O papel de muitas pessoas, às vezes, é usar o que tá no sistema para que eles consigam fazer o seu. Nem todo mundo tem que ter esse viés, sei lá, revolucionário, né? Eu não dou. E eu não gosto de nota. Eu normalmente não dou nota, mas é impossível você não fazer o seu trabalho sem usar os signos comuns. Desculpa, às vezes você tem que ir para a estrada de terra, mesmo certo você estando indo para a estrada de concreto. Temos que usar. E tá bom. Então, o que eu ia estar falando é a crítica. Tipo um nota 7, tipo um nota 8. Então, eu tô usando a nota como uma imagética popular, não daquilo que eu acredito. E a gente tem que fazer isso. Não como se fosse mega crítico, pelo amor de Santo Cristo. Tá? Pelo amor de Santo Cristo. Eu sou um cara que estudou sobre o assunto. Né? Tanto que um dos motivos que eu faço crítica de filme infantil é porque é muito mais fácil e as estruturas são muito mais expostas do que filmes mais cabeça, entre aspas. Então isso acaba acontecendo. Então, mas é o certo mesmo. O crítico... Bom, a própria Isabela Boscov em uma entrevista falou... Entrevista não, um podcast falou que o bom e o ruim é o menos interessante de qualquer papel da crítica. Qualquer um desses aí, qualquer um papel de crítica, qualquer. O problema é que, como eles têm que se fazer comerciais, se fazer vender... O que rege não é a nota, o que rege é a resenha, o que rege é o carisma, o que rege é literal as frasezinhas feitas para se viralizar. E para eles serem que eles são, para eles terem o tamanho que eles têm, eles infelizmente têm que abrir mão daquilo que é mais profissional, que são signos daqueles que entendem, para se traduzir, perdendo características, igual toda a dublagem perde características, para se fazer traduzir para o público comum. E é isso que se tem. Aí você poderia falar que o Delano Nogai e a Isabela Boscov poderiam fazer alguma pedagogia para fazer a pessoa. Eu acho que eles já fazem isso. Mas não tá nos signos que eu tô. E você é formado em pedagogia para saber isso, né? Porque eles têm que fazer um equilíbrio entre gerar o interesse pela crítica e gerar entretenimento. E isso é muito mais difícil do que você parente. Então eu respeito os caras. Até porque eu faria melhor. Cara, você nem tem tamanho, você não é porra nenhuma. Então respeita pelo menos os caras que conseguiram chegar lá. Mas fazendo isso até eu. Então faça. Eu faço sim. Faz. E se mantenha. Igual os caras fazem. Até um que eu não gosto. Não gosto. Não consigo, e aí eu não consigo respeitar o cara, tá? Que é o PH Santos. Puta que o pariu. Ali, mano, ele não tá vendendo nem a crítica, ele tá vendendo a imagética de inteligentinho dele. Dele Nogar e a própria Isabela Boscov são muito mais honestos nesse sentido. Mas o próprio PH, por exemplo, dando um exemplo negativo, vê o começo das críticas dele para o que ele faz agora. É bizarro. Ele vende uma imagética do mestre. Eu não quero, mas eu vou ter que usar a imagética do Messias, sabe? É muito ruim. Reclamando sobre a crítica, mas também espalhando mentiras sobre a crítica e o trabalho desses profissionais. Eu não tô nem falando de coisas ridículas do tipo, tal crítico foi pago pra falar bem desse filme, porque, sério, acreditar nisso é uma fantasia tão besta. Não, tô falando de... Fantasia não, aí a gente tem literal provas, vazamentos, filmes mudando de nota. O que acontece é, um crítico de verdade nunca vai fazer isso. Que é o que esses sites de agregadores muitas vezes fazem. Contratam quem não é crítico especializado. É aquela crítica que não tem o perfil do crítico.
tá lá, mas tá bom, o cara deu essa nota. Aí o que você pode ir, o que muitos desses sites vão, pega o nome do crítico, pega o nome e vai no site do cara, vai no blog do cara, vai na rede social do cara. Mas não, esses sites agregadores são safados. É a mesma coisa, acho que o mais caricatural aconteceu com games, né? Porque acho que games ele tem ainda mais essa mítica desgraçada da nota, porque é um meio de arte muito mais caro. Muito mais caro, muito mais punitivo nesse sentido. Então teve muito mais. Então eles, quando estão brincando mais com dinheiro, os sites agregadores não têm medo de botar pra lascar. Então isso acontece. A questão é que é algo facilmente verificável. Acha a nota estranha do crítico, pega o nome do cara, joga no Google, joga na rede social, vai ver a crítica dele por extenso para ver se faz sentido. Simples, mas ninguém quer isso. Quer usar a crítica para atacar, né? Por exemplo, eu acho, por exemplo, no MDB, que as notas para animações incríveis, é muito baixa. É muito baixa, baixa. Mas eu entendo qual é a ponto, qual é a proposta. E olha que o MDB junta as duas coisas. O Rotten Tomatoes nem é sobre ser bom, sobre ser ruim. É um agregador de vale a pena, não vale a pena. É um sim, não dos dois. Então ainda é mais aleatório que as pessoas ainda nem entendem. Então não é esse o papel. Isso é aquela pontinha, né? É aquela pontinha que não importa. Então isso acontece, pode acontecer. E o que as pessoas muitas vezes falam é, depois que o crítico ele, vamos lá, recebe um patrocínio, ele fica mais ameno. Crítico sem patrocínio. Esse filme é ruim. Nota 4. Crítico com patrocínio. Esse filme, ele tem algumas partezinhas ruins. Esse filme, ele falhou um pouquinho, mas eu acho que ele vale a experiência. Isso é, para algumas pessoas, nota 4. Então é isso que muitas pessoas não entendem, que é aquele papel de muitos críticos que tem de política da boa vizinhança, que eu respeito pra caraca. Se eu respeito, se eu faço isso, tipo, beleza, eu não posso... Ah, eu gostaria de pegar muitos filmes ruins e falar, não assista. É uma merda, é um lixo. Mas, pô, tem que ter um pouco de respeito com a arte do outro. Isso é tanto respeito pela arte do outro, como pela própria equipe que trabalha, né? Vamos dar um exemplo de um filme que eu gostei e que eu fui super respeitoso e isso foi bom pra mim, que é o Mundo Proibido. Onde eu tenho meu problema com as expressões, com a movimentação, todo o filme, mas pra mim o filme ainda é super maravilhoso. E eu fui super respeitoso, e adivinha, chegou nenhum dos animadores, ele ficou feliz e ele foi lá me explicar nos comentários o processo. Olha que interessante, olha que legal. Então, muitas pessoas confundem o respeito pela arte com se vender. Que pode acontecer, mas sabe aquele pode do mundo da possibilidade, não do que você consegue realmente bater? Até porque quando os caras vão fazer isso, não vão no crítico de verdade, dos que agregam a nota dele. Até porque se o crítico faz isso, e ele é um crítico sério, pô, mano, eu tenho literal as 100 críticas do que você fala, do que você fez. Você tá jogando contra si. Então é muito fácil de você ver o bom crítico do mau crítico. As pessoas só não se importam, porque aí não é isso que elas querem. Outros tipos de mentiras. Coisas que eu, trabalhando com isso há 10 anos aqui na internet, já vi muita gente comentando sobre mim ou sobre o trabalho de outros profissionais. Por isso hoje eu trago uma lista com 5 mentiras que te contaram sobre a crítica de cinema, pra mostrar qual é a nossa intenção e o nosso papel, e provar que, no fim, a crítica tá aqui muito mais pra agregar. Além do que, vamos brincar também. Então, como crítica é uma profissão, como crítica é um papel artístico, midiático, de debate filosófico, de debate público mesmo, tal. Existem a crítica A, a crítica B, a crítica C. Então você não aprende, você não faz ou não faz, né? A crítica não é tipo um médico. Que até o médico tem um cirurgião, tem um clínico geral, nem isso dá. Não. Existem bons críticos. Existem maus críticos. Existem críticos que acertam mais, existem críticos que erram mais. Existem críticos que vão fazer uma crítica a um filme de terror com muito mais substância, porque muitas vezes é aquilo que ele se especializou, ou que ele mais gosta, e quando for um outro filme, ele não vai ter... talvez seja um bom crítico, mas com não a mesma substância, porque o crítico ainda é humano. E por aí vai. Então, existem críticos da série A, da série B e da série C. Simples. E o seu papel como interlocutor, como pessoa comum, acho crítico que pela crítica você gosta. Que você vai lá pela crítica, você fica pela crítica, não pela notinha. Não trate crítico como diva pop. Desculpa, eu vou ter que bater desse jeito, que não dá. Né? Eu sei que eu não culpo a Isabela Boscoff, que ela é a divinha pop do Twitter. Eu não culpo, não julgo, né? Culpo o jogo, não culpo o jogador, mas eu não culpo nem o jogo, mas eu não consigo não ficar meio com um rançozinho dessa cultura de diva popização do crítico, porque ela lava qualquer característica positiva e aquilo que poderia vir de positivo do mainstream acaba sendo ainda mais lavado, porque se você ainda faz... Acho que eu nem preciso, se você já viu a diva popização, você sabe do que eu tô falando. Do que pra dividir e irritar o pessoal. Então se você tem interesse em fazer crítica de cinema ou tá aqui só pra brigar, beleza, vamos lá porque a gente tem muita coisa pra debater hoje. Mentira número 1. Críticos de cinema não gostam de filmes blockbuster. Não, nem ferrando. Vamos lá, eu argumento, depois ele argumenta, belezinha? Não, muito pelo contrário. É só você pegar o que os críticos falaram. É simples, pega o que os críticos... Cara, tudo que eu vou falar vai ser isso. Pega o que os críticos falaram,
sobre Tubarão. Porque você tá aqui... Ai, por quê? Por quê? Sabe por quê, meu amigão? Porque muitas vezes o crítico é mais velho que você e tá assistindo filmes mais conscientes do que você. Vamos fazer um caricatural. Você tem 40 anos, o crítico tem 40 anos. Você está assistindo o filme de maneira consciente há 10. O crítico vai estar assistindo de filme de maneira consciente há 20, ou desde que ele se formou. Ou às vezes, antes disso, porque às vezes o amor vem antes mesmo da especialização. Então o que isso acaba acontecendo? Muitas pessoas vão ter sensibilidades a certos erros de maneira diferente. E aí que entra a própria complexidade. É só você pegar como que foi tratado o Tubarão pelos próprios críticos, como foi tratado Star Wars, como eu citei lá no comecinho com a própria crítica de Star Wars. A diferença, meu amigão, é que muitos críticos veem todos os blockbusters e fazem crítica de todos os blockbusters. E será que a crítica desse cara, que não só assiste blockbuster, ele assiste o filme arte também, vai ser a mesma de você que só assiste Marvel? Ou você acha que o crítico não sabe também que o crítico é bobo? Não, não. É porque às vezes o filme blockbuster é a diva popzação. Se você não gosta de se sentir ofendido, me desculpe, mas melhorem. É dos filmes. Ou a cultura de diva pop foi a marvelização. Que é aquilo que você pega a arte e deixa ela tão engessada e comercial que você perde toda e qualquer característica. Vou falar isso. Speed Racer é um blockbuster. É o maior blockbuster da sua época, desde 2008. E Homem de Ferro é de 2008. Pega esses dois filmes e veja o nível... Ah, não gosto da história, não gosto... Speed Racer é muito cartoonzinho, é muito lazy e tal, beleza, mas pega a qualidade de fotografia, de direção, de cores, de tudo. Foda-se para a história e veja o que obra de arte é aquilo dali. Mesmo que você não goste do filme, e pega Homem de Ferro. Olha que nível. E muitos críticos erraram, o público errou principalmente, mas desde Speed Racer, muitos críticos acertaram em Speed Racer. Eu fui atrás, muito. O meme de vez em quando perdemos no Speed Racer, não é novo, não. A reinterpretação que foi feita pela crítica de Speed Racer veio pela crítica. Então, vamos dizer que a crítica errou com o Speed Racer e a crítica consertou o Speed Racer. Olha que interessante. E já tinha crítica boa de Speed Racer desde aquela época. Os filmes do Nolan. Vocês acham que o filme do Nolan, desde que os filmes do Nolan saíram, a crítica especializada já mostrava os erros que o cara foi mostrando em outros filmes, desde sempre. E você vendo assim, você vê que não é erro, é uma incapacidade, ou o cara não liga mesmo. Mas o Nolan não sabe escrever mulher. Os críticos falando isso há anos. Zack Snyder, os maneirismos do Zack Snyder estão lá da crítica, que agora, quando fica caricatural, porque o erro do diretor, ou os maneirismos do diretor não nascem do nada. Eles vêm, isso aqui pode ser isso, isso aqui pode ser isso, isso aqui pode ser isso, na crítica há muito tempo. Então, o papel da crítica, pensa que é como de um investigador, é como de um amante nível hard, e você tá só nessa introdução, tá só na superfície. E é normal. O que muitas vezes, o que o crítico indivíduo e o crítico anti-metafísico vão gostar são de substâncias e características diferentes. Entendeu, Potinho? É comum muita gente achar que críticos de cinema só gostam e elogiam filmes alternativos, ou de outros países, ou aqueles diferentões. Críticos de cinema só gostam Bate Goiano, esse filme é legal. E elogiam filmes alternativos, ou de outros países, ou aqueles diferentões, porque eles supostamente querem parecer superiores e mostrar que só essas obras elevadas merecem apreciação e respeito, enquanto aqueles filmes pipoca de Hollywood, de alto orçamento, isso aí... Sabe quem fala isso? Que ainda não é crítico. Aquele cara que tá na faculdade de cinema. Ou aquele cara que tá enchendo o saco na rede social. Ou aquele canalzinho no YouTube que tá na primeira disciplina de cinema, ou nem crítico nem formado mas tá lá dando, e é que as pessoas muitas vezes confundem, análise com crítica. E essa arrogância e essa pedância. Assim, porque você fala assim, muitos críticos são arrogantes. E muito público comum é arrogante também. Mas sabe por quê? Porque o crítico, ele não existe. O crítico, ele é uma notinha em site agregador. Porque, vamos lá. Vou pensar aqui em perfis que não são críticos e não se intitulam de críticos de cinema, que são arrogantes. Eu vou pensar, não vou falar pra não me complicar. Pensei aqui em uns 10, uns 15. Pegar anime. 20, 30, 40, 50, 60. Agora eu vou pegar críticos de cinemas que são arrogantes. Eu não consegui pensar nem em um número de críticos geral, de críticos que cheguem a 30. Enquanto de canalzinho aleatório, de perfilzinho aleatório na internet, eu pensei em 50, fácil, aqui na minha cabeça, de nomes de críticos bons ou ruins, geral, eu não consegui pensar em 50. Geral, sem teor qualitativo. Olha a principal diferença. Então, por que você está usando o crítico fazendo a vilanização? Entendeu qual é o pontinho?
Por quê? Só que você não vai saber, ai, será que o ego bate mais no crítico ou bate mais no público comum? Ah, fonte Arial 12, tirei do grego. É simples. Vamos pensar que 10% dos críticos são arrogantes. Você não acha muito interessante porque o número de críticos é muito, muito, muito menor? Porque eu tenho certeza que pro público comum é 40, 50, você brinca, 60% do público comum vai ser arrogante. Sabe por quê? Porque dentro da crítica há estruturas e éticas e lógicas para diminuir essa arrogância. Tanto que, de cabeça, os críticos mais arrogantes que eu pensei aqui na minha cabeça, literal, são os que não são formados ou que estão recentemente formados e não lapidaram a própria ferramenta, tá? Não tem fonte. Esses números são apenas para exemplificar, beleza? Isso pode acabar acontecendo. Não agrega nada pro mundo do cinema. Só que isso é uma mentira. Bons críticos de cinema não se fecham pra nenhum tipo de filme. Eles têm que estar abertos pra qualquer tipo de obra, pra todos os gêneros, todos os países, todos os orçamentos e todos os estilos. Ó, todos os países ele meteu, viu? Porque a crítica americana ela é muito fechada em si. E eu não culpo porque tem muito filme americano. Eu tipo dizer que um crítico indiano só fala filme indiano. Sabe por quê? Porque todo universo de escolha é o universo de não escolha. Se eu decidir, então, hoje em dia, eu vou fazer análise crítica só de filme brasileiro. Fudeu, meu irmão. É muito filme brasileiro. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Cinema brasileiro, vocês estão vendo aqui, cinema brasileiro, novíssimo, de 2010 até nos dias de hoje. Mano, olha o tanto de filme, velho. Olha o tanto de filme. 22 páginas. Então, eu não. Ó, esse filme aqui tá pra eu reassistir. Eu assistir esse aqui, eu vou trazer um hack dele no canal. Mano, é muito filme. Então, um crítico que ele vai se fazer mais comercial. Sei lá, um gaveta da vida. E ele decide, vou escolher pegar só filme americano. Eu consigo respeitar essa atitude. Eu gosto, eu valoro, eu acho que isso vai ser positivo para a carreira dele e para o gesto intelectual. Não, é uma análise comercial e tá tudo bem. Eu não consigo, tipo, tacar a pedra. Meu problema é literal quando eles vão querer falar sobre cinema brasileiro. Aí fica feio. Aí vira um gaveta da vida falando as besteirinhas. Aí vira um Jurandir Correia falando outras besteirinhas. Ou vira aquela porra do chapado crítico falando ainda mais merda. Ah, ele não é crítico. Ele não é crítico. Cara, ele não é crítico, mas é falando merda per se. É mais a ação. Que pode acabar acontecendo e resbalando no crítico, que pode. Mais humildade, tá? Pô, gente, eu decidi. É porque sempre tem aquele negócio de muitos desses críticos que fazem isso, de querer se fazer. Eu gosto do Gaveta, pelo menos, porque ele fala, não, eu gosto mais de filme americano, vou fazer sobre filme americano. Só que aí fica feio quando ele vai falar sobre filme brasileiro, pô. Sabe, mano, já que você tá tirando o sustento da arte, você não conseguiria, de vez em quando, assistir um filme brasileiro? Uma vez por mês? Ah, eu não consigo. Uma vez a cada 2 meses. Não consigo. Uma vez a cada 6 meses. Ah, eu não consigo. Uma vez por ano. Ah, eu não consigo. Ah, então vai tomar teu cu. Aí você me complica, pô. Aí eu tô achando que você tá colocando defeito pra não querer assistir. Justamente porque nenhum desses elementos é definidor de qualidade. Um filme francês de drama novo pode ser uma bosta, enquanto o novo filme de super-herói pode ser muito bom. Tudo depende de como cada filme se articula dentro da sua proposta individual. Sem contar que qualquer crítico de respeito reconhece que do cinema blockbuster e pipoca surgiram grandes obras-primas e diretores, independentemente da época. Então se você curtiu um filme... Porque a métrica de um filme feito pra atingir 1 milhão é diferente da métrica de um filme que foi feito para assistir 1000. Existem diretores que fazem filmes para 1000 pessoas. Existem diretores que fazem filmes para 1 milhão de pessoas. Tem diretores que fazem filmes para eles mesmos e você que se ferre. E a beleza e a notas 10 para cada um desse tipo de filme. Vamos de novo dessa vez, eu vou usar os meus exemplos. Por quê? Porque além de ficar caricatural, vocês vão entender esse ponto aqui. Aqui, ó, vamos lá. Meu canalzinho. Quem aqui já sabe o que eu vou falar? Desculpa eu ser prolífico se ficar repetindo, porque infelizmente eu tenho que falar isso porque o canal é pequenininho. Esse filme aqui. Ô, caralho. Olha lá. Aqui, ó. Bizarros Feitos das Fossas Abissais. Uma das características lindas desse filme é que certas referências você não entende. Não vou falar mais do que isso, porque você tem que assistir o meu vídeo. E se eu te convencer, vá assistir esse filme. E aqui. E há essa beleza no filme que não é feito pra você. Porque, infelizmente, o público mainstream acha que a arte tem que ser um servo. Não que muitas vezes a arte é literal uma conversa. Entendeu qual é o pontinho? Trata a arte como um garçom. Só que a arte não é um garçom. É um ente que muitas vezes é quase tão brilhante quanto você, que você poderia conversar.
Esse é um dos pontos. Filme de Hollywood com aquele orçamento multimilionário, mas muitos críticos detonaram essa mesma obra, não é porque eles inerentemente são contra filmes blockbuster, é só porque aquele filme em especial não encantou eles. E a prova disso tá no oposto, você muito provavelmente já viu um filme blockbuster que você achou fraquíssimo, mas teve algum crítico de cinema que foi lá e elogiou. Mas tem outra coisa, se críticos de cinema parecem avaliar negativamente os filmes blockbuster com mais frequência do que o público geral avalia, muito provavelmente é por conta de uma questão também de repertório. Quando críticos assistem a obras variadas de diferentes Verdade, verdade. Por exemplo, e isso é tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. Mano, porque eu amo John Wick. Porque eu amo John Wick e, tipo, de uma maneira compulsória. Tipo, mano, John Wick são filmes assim que até os erros eu gosto. Até o ritmo lento eu gosto. Até a flanerização de alguns aspectos eu gosto. Porque eu adoro o cinema de luta chinês, mano. Puta que o pariu, mano. O cinema de ação asiático, um Jack Chan da vida. Meia-Noite em Paris, não. Meia-Noite em Roma. Ah, esqueci, me perdoe. São filmes absurdos de divertidos. Sabe por que eu detestei Shang-Chi? Porque ele é a versão pirata de um Hora do Rush. Olha que loucura. Olha que não são equivalentes, tá? A cena do bambu em Hora do Rush é absurdamente mais linda que aquela cena de CG horrorosa do Shang-Chi dos elevadores da... Vocês sabem lá. Olha que bizarro. Então, olha, e são dois blockbusters, basicamente. Olha que interessante. diferentes países e estilos, a gente vai entendendo muitas outras possibilidades do que o cinema pode ser. Possibilidades que vão muito além da forma como Hollywood faz seus grandes filmes. Então os nossos parâmetros como... Bateu bonitinho. Eu não conheci um cara do Entre Planos, não. Falou certinho. Muitas vezes isso acontece. Caralho, olha o Shang-Chi. Caraca, que predict. Eu não percebi esse predict vindo. Foi cagada aqui, eu não vejo análise não. Mas é porque é muito caricatural. Eu gosto muito de John Wick. E o Ganfu, ele foi criado na China. E foi aperfeiçoado nos Estados Unidos ao ponto que hoje em dia algo raro é um tipo específico de ação eu preferir a americana. Entendeu? Com um pontinho. Esse é asiático com geral. A escola asiática, o Old Boy tem muito disso. Não é o melhor, tem filmes propriamente chineses muito melhores. Mas é muito desse ponto que tem o Ganfu de John Wick. Que os caras de John Wick fizeram é melhor do que o Ganfu asiático. Isso é muito raro. Então, mano, olha que interessante esse aspecto que eles aprenderam e aperfeiçoaram. Porque normalmente, em certas características, para o mainstream, o Hollywood é o mais lavado entre todos os cinemas. Entendeu qual é o pontinho? Não sei se eu tô sendo claro aqui. E eu dei esse predict aqui sem querer. Os blockbusters de Hollywood podem ser mais rigorosos porque a gente acabou construindo esse acervo com uma amostra muito mais ampla do que somente uma indústria de um país. Mas também não é por isso que a gente vai presumir automaticamente que tudo que é feito em Hollywood é ruim. Mentira número 2. Críticos de cinema não conseguem curtir um filme sem desligar o cérebro. Isso é algo que muita gente do público pensa, porque quando os críticos estão vendo um filme, eles estão trabalhando. Então nessa hora, dentro da mente do crítico, tá acontecendo todo um esforço mental ativo pra observar a obra e... Tá querendo entender pra onde a obra vai? Qual é o apelo, qual é o ponto, qual é a substância, qual é o próprio viés. É porque o crítico, ele não vai assistir o filme querendo gostar. O crítico vai lá pra experienciar o que o filme está querendo dizer. O que muitas pessoas dizem é, a pessoa que está assistindo, ela tá trabalhando por 12 horas. Ela quer gostar do filme. Ela não, como ela trata como entretenimento, ela não quer sentir que aquela uma hora e meia que ela gastou naquele filme foi jogada no lixo. Porque ela quer se entreter. Não é, ao ponto que, quando o público odeia um filme, ela odeia o filme muito mais do que o crítico. Porque é uma traição do pouco tempo que aquela pessoa tem. Então, o desligar o cérebro que a pessoa está aqui falando, não é de entender a proposta mais galhofa, de entender a proposta mais boba. Não. É de o filme tá ruim. O filme tem uma fotografia ruim. Eu vou parar de olhar para essa fotografia e vou focar apenas naquilo que eu estou gostando do filme, que eu quero gostar do filme, porque eu não quero jogar o meu dinheiro fora. E o filme só será ruim se for ruim. Para o público comum, o filme não tem que ser bom. O filme tem que ser... Para o público comum, a maior mentira que as pessoas entendem sobre o público comum é que o público comum, o filme não precisa ser bom. O filme não pode ser ruim. Porque para o filme ser entretenimento, a única qualitativo que o filme tem que ter é não ser ruim. Porque para o público comum, se o filme for de ponto A a ponto B, o filme se pagou. Até porque o público comum, ele não ganha acesso antecipado, ele tá pagando lá 50, 80 reais. Ele não vai sair um monetário, vai sair apenas entretenimento, apenas a experiência daquele filme. Já não é o papel do crítico, nem um dos papéis do crítico, nem apenas aquilo que o crítico tá falando se fazer. Ou seja, para o público comum, o filme é um produto. Para o crítico, o filme é uma peça de arte, até mesmo quando ela é o mais perene de todos os produtos. Uma Marvel da vida, por exemplo, e os blockbusters de maneira atual. Entendeu qual é o ponto? E sabe que você poderia entender porque o crítico faz isso? Você lesse a crítica, caramba! Que por aí tá.
e criar um raciocínio sobre ela. E Por exemplo, eu não vou falar mais do que isso porque eu falei. Superman. Mano, eu adorei o filme Superman. Puta que pariu. Amei. A minha vontade é de dar 10, 5. Tipo, de obra-prima. Eu amei. Muito mesmo. Quase tão bom quanto a duologia original. E os outros 5 filmes. Não, duologia original, não é este filme lá depois do Christopher Reeves, não. Quase tão bom, mano. Isso é maravilhoso. Tudo de bom. Só que sabe uma coisa que eu percebi? Que o filme é muito truncado. E adivinha? Um amigo meu, que ele é crítico. Sabe aquele amigo meu? Não é amigo, é colega de crítico de cinema que eu roubei as coisas dele. Ele falou, mano, o filme ele é legalzinho, eu vejo a característica, só que o filme é muito fórmula de bolo. Como assim fórmula de bolo? Mano, eu não consigo te explicar. É que ele foi feito de cinema, só que ele ainda não tá na área da crítica. Aí ele foi falar comigo, e como eu tô um pouquinho mais na área da crítica, eu não tenho repertório. Mas eu sintetizei o que ele quis falar. Eu entendi. O filme, ele é plano A, plano B, plano C. Plano D, plano E, plano F. Ele é muito linear na forma que ele organiza as ferramentas de empatia, não é? Exatamente. O filme se torna chato, porque tudo que existe no filme, o motivo é o seguinte: seja do pai, da mãe, do drama, da construção, do roteiro e do texto. E quando ele foi para aquela análise textual e de falada, eu não acabei não gostando. Porque o filme ele é tão direto no que ele está construindo que ele se torna chato e previsível de se assistir dentro da sua estrutura e da sua decupagem. Eu falei, mano, sim, concordo com você. Mas é por isso que eu gostei do filme. Porque o filme tem muito elemento que eu achei que o cara ia se perder. E ele não só se perdeu, como eu vi o valor nessa mediocridade. E nessa mediocridade, pra mim, eu vejo como um aspecto positivo. Ele falou, já eu vi isso como um aspecto negativo que me tornou o filme muito mais maçante e chato de se assistir. Olha que interessante. E não vou mentir, esse meu amigo, ele tem 3.600 filmes. Acho que até mais. Eu tenho 1.800. E eu digo, esses 3.600 filmes que ele tem é muito mais variado do que os meus. E adivinha, ele é aquele meu amigo que eu falei que a cada 10 anos ele tira o filme da lista. Então são 3.600 anos nos últimos 5 anos. 5 anos? Não, acho que é 8 anos. Não. Nos últimos 8 anos. 3.600 filmes. E esses 1.800 filmes são todos os filmes da minha vida. Filme que eu nem lembro do começo ao final. Olha o ponto. Por isso muita gente acha que a experiência do crítico é completamente diferente da experiência de um espectador comum. Porque como o espectador comum tá lá pra se divertir e não pra trabalhar, aí ele consegue relaxar e desligar o cérebro. Mas é nessa parte que tá a mentira. Ninguém vê filme com o cérebro desligado. Não é porque você tá vendo o filme só por diversão que você não tá se engajando mentalmente com aquela obra. Qualquer espectador vai ver um filme e depois elaborar um julgamento, mesmo que esse julgamento seja baseado só no me divertir ou não me divertir. Se você saiu do cinema e pensou uma dessas duas frases, pronto, você já saiu dessa experiência com o cérebro tão ligado quanto um crítico de cinema. Porque você tava lá o tempo todo vendo o filme e a cada momento criando julgamentos sobre aquela obra. É como se é como se você olhasse para o filme com o olho fechado, olhando apenas a metade. Vamos ser caricaturais. A imagem do filme, por algum motivo, metade da tela tá ruim e a metade tá boa. E o que você faz, que é o desligar o cérebro, que as pessoas fazem é fechar o olho. Por um lado, ficar só no lado bom. O crítico não, ele vai ficar com os dois lados. Entendeu? Com um pontinho, porque ele quer entender o filme como um todo. Mas o que o pessoal fala é, você não precisa entender o filme todo, nem todo o filme precisa ter todo isso ao que se entender. E quem disse que isso é demérito ou mérito? Não é demérito. O filme, ele ser simples, ele vai, adivinha, sofrer com as consequências de ser mais simples. O que eu falo? O filme, ele pode ser medíocre, mas o que dói em filme medíocre é ele não ter nada que brilhe os olhos. Porque às vezes, um filme que tem características ruins, quando ele tem uma característica boa, isso altera a sua forma interpretativa das características ruins. Mundo Proibido. A história, eu não gosto do final. A história, ela é muito truncadinha. Mas só porque o filme, nessas partes ruins, tem partes de excelência, a minha interpretação com as partes ruins foi completamente amenizada. Eu vou sempre usar os meus exemplos, que se lasca. Propaganda mesmo. Você que sofra. Agora, se ele não tivesse essas características excelentes, então, um filme medíocre, ele às vezes é o que mais necessita de pelo menos uma característica de excelência. Nem que ela seja vinda de alguma coisa simples. O crítico não faz tanta força para gostar. O crítico faz força para experienciar o que aquele filme estava querendo dizer. Entendeu com um pontinho? Baseado no seu gosto, no que você acha interessante, no seu próprio acervo de filmes que você já viu, nas suas referências. Talvez você não consiga articular exatamente o que você achou que gostou no filme ou não gostou no filme, mas você viu ele sim com o seu cérebro totalmente ligado. Então o que diferencia a experiência de um espectador comum e a de um crítico de cinema? Principalmente duas coisas: postura e repertório. Quando eu digo postura, eu tô me referindo ao objetivo da pessoa naquele momento. De fato, um espectador comum vai ver um filme com aquela postura de relaxamento de tipo, tô curtindo um momento divertido. Já um crítico não, ele vai lá pensando, ok, eu estou trabalhando. E isso faz sim diferença no... Nem digo trabalhando, eu estou experienciando. Porque quando você sai do ponto de que filmes não são só produtos, filmes não são só entretenimentos, filmes também são arte, isso muda.
tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. A sua régua tanto sobe quanto abaixa. Porque quando você vai ter, por exemplo, eu vou ter muito mais... Um filme 50% ruim de um blockbuster, pra mim, vai ser muito pior do que o filme 50% ruim de um estúdio indie. Eu vou me divertir muito mais. Olha, ó, pegue um EA. Você acha que um EA da vida, pega um EA da vida que precisava ir pra jogo, a sua postura, pô, de um AAA pra um joguinho Flash, é a mesma postura? Eu acho que não. Então as coisas mudam. E o crítico, ele sabe só. No nível de engajamento aos detalhes, observando o filme, pra gente poder criar uma crítica bem embasada. Então, nesse nível de atenção aos detalhes maior, vai estar uma diferença entre um crítico e um espectador comum, com certeza. E aí entra também a segunda parte, que é o repertório. Como bons críticos de cinema viram muitos tipos de filmes de várias épocas, estudaram bastante, a gente acaba guardando aqui dentro um acervo bem grande de informações, de referências. Ou não apenas da beleza do que o filme é, mas também do que o filme significa, do que o filme poderá ser e do que o filme já foi. Tipo, o que era Star Wars antes de Star Wars ser Star Wars, e hoje em dia o que Star Wars é, do que o Star Wars pode ser, do que o Star Wars mudou da cinematografia, da escola de cinema, da escola de atores, da escola de decupagem, da escola de fotografia, da escola de direção, da escola dos profissionais que fizeram o lettering, que fizeram o... Não é o lettering que eu queria dizer, eu tô pensando, mas não consigo lembrar. Do color grading. Do color grading. Sabe qual é esse pontinho? Você tem mais ferramentas para decupar tudo. Enquanto você está cavando com a colher, o crítico está lá com o acervo inteiro para ir muito mais, entre aspas, profundo na Terra. De fatos, de conhecimentos técnicos. E aí, quando a gente vê algo no filme que se conecta com todos esses conhecimentos, a gente acaba conseguindo ligar alguns... Por exemplo, existe algo que eu não gosto que muitos críticos fazem, que é o viés do entendimento. É quando o crítico ele tá lá assistindo, ele percebe, olha, escola de fotografia tal, ó, cinema tal, referência tal. E isso pro crítico vai ser do caralho. E eu olho aquilo dali e falo... Um exemplo do que eu não gosto é o Superman de 2003. O Superman lá que levantou a pedrona de Kryptonita. Cara, mano, aquele filme, cinematografamente, o filme, como estrutura e técnica de filme, ele é mais belo e mais rico do que esse novo Superman. O que é? Sim, não tô brincando. É muita referência, é muita escola, é muita história do cinema naquele filme. Aquele filme, ele é quase um filme transcendental. Então eu acho o filme chato e eu não gosto do filme. Olha que bizarro. E por que muitos críticos devem amar aquele filme? Porque é um filme riquíssimo, mesmo pra fazer análise. Mano, a cena do... Cena... Não... Ai, caraca... A cena do jornal. Pega a cena do jornal. Não, não é a cena do jornal. Do espaço lá do diário lá. E pega em crítico falando sobre aquela cena. Mano, aquela cena lá. Só naquela cena de decupagem, de organização da câmera, cor, grau, ângulo, corte motivado, tudo isso. Mano, só em se decupar aquela cena deve ter um texto maior do que muito crítico vai ter o que falar do novo Superman, mano. Mesmo assim eu não gosto. Porque é uma tipo específico de apelo, de amores que eu entendo, mas não sinto. De riqueza do que o filme não apenas é, mas do que o filme significa na sua parte simbólica e do filme como filme no aspecto não ficcional da sua realidade. Tipo, vamos dar um exemplo? O que diretores são pro cinema, da importância do diretor, que o diretor fez uma coisa que motivou outra, que motivou outra, que motivou outra. É essa análise, por exemplo, da importância do diretor, mas para filme, para o filme. Por exemplo, de um filme que pegou uma técnica e por causa dessa técnica desse filme, que vai para outras técnicas desse filme, o resgate de certas técnicas, ou por exemplo, que muitas pessoas gostam, que não tinha tanto naquela época, nesse filme do Superman que eu tô falando, é literal daquele tom melodramático, novelesco, daquele tom de série antiga que muita gente ama, que adorou sair isso do filme. O filme tem aquele tom lento, melodramático, de ponto A para ponto B, de ser intensamente interpessoal, e ele não ter um vilão, ele não ter alguém lutar, e a própria representação temática e subtemática da própria ilha de Kryptonita, que se linka no começo, que se linka no final. Mano, isso é muito rico. É análise simbólica. Pega quem faz análise simbólica, é basicamente isso, só que não apenas para a simbologia, mas também da importância das técnicas usadas para o universo do cinema como universo técnico de cinema. Acho que é o mais caricatural que eu consigo sintetizar, acho que eu não consigo sintetizar mais do que isso, não. Então, tipo, então você tá falando que esse filme antigo, quase todo mundo odeia, ele é mais rico nesse sentido do que o novo filme do Superman? Sim, pô. E eu brinco às vezes que ele pode até, em certas camadas, ser mais rico do que o original, do Christopher Reeves. E eu digo, não digo só mais. Talvez o que torne a duologia do Christopher Reeves
mais rica do que esse filme é só o tempo e a sua importância. Que o aspecto de percepção de qualidades temporal é também um dos estudos da crítica. Eu já falei, Speed Racer pra mim só é Speed Racer porque não sou vários Speed Racers. O fracasso de Speed Racer é um dos motivadores que eu amo tanto esse filme. Porque se todo ano lançasse o Speed Racer, eu não amaria tanto Speed Racer. Porque o que me faz amar é o quão raro e único foi essa experiência que eu aguardo com carinho e que para eu ter essa experiência de novo, eu não tenho esperança de vir do futuro. Vou ter que ir para o passado e ir para esse filme de novo. Entendeu qual pontinho? Pontos que um espectador comum que não fez todos esses estudos talvez não ligaria. Então, sim, tem diferença no jeito como espectadores comuns e críticos de cinema se engajam com o filme. Mas é porque os críticos estão com um olhar um pouco mais atento e com um repertório diferente, que significa que o espectador comum tá lá só passivo e não tá processando nada, que ele também não tá fazendo nenhum tipo de conexão mental com suas próprias experiências. Traduzindo o desliga o cérebro. Entenda a proposta. Isso não existe porque o crítico ele vai entender a proposta. É o quê? Vamos dar um exemplo para anime, que é mais caricatural. Você pega uma obra feita para ser divertida. Imagina uma obra feita para ser divertida que a peste maldita do não faz sentido. Ou a peste maldita do ai, é dissonante. Que muita gente faz esse tipo de crítica. Ou ai, não tem conteúdo. Que é muito comum também nesse tipo de crítica. Ou a crítica é mais imbecil ainda de que ai, lança um desse por ano. De crítica de imbecil, é de você entender a proposta e saber como você tem que assistir essa obra. É tipo você vai assistir um filme de terror esperando que você vai rir. Se eu estou sendo caricatural para você entender o que a obra quer te fazer experienciar. Hoje em dia eu tô começando a entender porque o pessoal não gosta do consumo e prefere falar a palavra experienciar. Ainda prefiro o consumo, mas experienciar em certos pontos faz muito mais sentido. Entendeu qual é o pontinho? Ao ponto que qual foi a minha crítica de K-Pop Hunters? Qual foi a minha crítica? A obra como uma comédia diferente faz muito sentido. Mas quando foi para drama, achei o filme uma merda. Apelativo, sem propósito, rushado e insensível. Foi o que eu falei sobre o filme. Então, será que se o filme fosse apenas uma comedinha, apenas um ponto disruptivo, se o filme fosse só o drama e a comédia e o drama fosse mais simples, eu acho que se o drama fosse mais simples, com menos característica, eu teria gostado muito mais. Claro que não tem a estrutura do filme é pra isso, é por isso que eu não gosto do filme, porque a estrutura é feita da dicotomia entre o engraçado, o caricatural, a personificação e a própria carga dramática não funciona per se. Mas aquilo que o filme se faz diferente, se faz valer, é jogado fora por causa das outras características do filme. Olha o ponto. Então, para o público comum, o desligue o cérebro tente entender qual é a proposta. Há filmes e obras que não estão tentando ser o seu nota 10. Estão tentando ser o seu nota 7, o seu nota 8. E ame por eles tentarem ser esse seu nota 8 e gostar. Olha qual é o pontinho. Entendeu qual é o ponto? Esse filme foi feito para ser um filmezinho que vai ser esquecido. Então respeite e goste dele por ser isso. E talvez por ele tentar ser esse nota 7 e você viu algo que gostou ainda mais e tornou ele um 7,5, 7,1, 7,7, 7,8 ou um 8, faça você gostar ainda mais. Sabe qual é o pontinho que eu tô tentando elencar aqui? E ideias. Tá todo mundo vendo o filme com o cérebro ligado. Inclusive, sabe o que você pode fazer com esse seu cérebro que tá ligado agora? Você pode usar ele pra tomar a decisão de se tornar um membro do Apoia-se do Entre Planos. Os nossos apoiadores ajudam a manter o Entre Planos no ar com contribuições mensais. E aí, pra agradecer, eu produzo conteúdos e eventos exclusivos pra esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Mentira número 3. Críticos de cinema precisam ser objetivos. Nossa senhora, essa talvez seja a mentira mais... Eu nunca vi essa crítica não, mas eu já vi que o crítico de cinema não pode ser parcial, ou o crítico de cinema tem que ser neutro. Isso aí é uma merda, né? Até, neutralidade não existe, 2, parcialidade também não. E eu queria muito saber de onde as pessoas tiraram isso, de verdade. De onde as pessoas tiraram com a boa crítica aquela que é neutra. Sabe de onde? Porque as pessoas não querem se sentir incomodadas. Então, a melhor crítica boa é aquela que, na verdade, é uma análise travestida de crítica. Porque a pessoa não quer pensar, sendo que um dos papéis da crítica é fazer pensar, é propor debate. Aí, quando a crítica faz o seu papel, ela é ruim, porque o que a pessoa queria era só uma coletânea de informações sobre a obra que ela gostou, não um debate, nem uma crítica sobre a obra que ela gostou, né? E esse negócio de ser objetivo, velho, nunca vi, não. Mais repetida na internet sobre o trabalho da crítica. A de que um crítico precisa avaliar um filme de forma precisa e objetiva, sem trazer... Sim. O objetivo é literal... ele vai ir.
opiniões políticas, sem trazer suas visões pessoais, porque senão você tá bagunçando tudo. E se muita gente acredita nisso é porque tem muita gente que acredita que um filme não é uma obra de arte, mas sim uma equação matemática que precisa ser resolvida. Reconhecem que o filme é algo misterioso, mas que no fundo ela tem uma resposta correta, assim como é uma equação matemática. Então o crítico precisa ver o filme assim, de forma, né, objetiva, com a pranchetinha, observando cada categoria. Então isso o crítico tem que ser imparcial. Meus ovos. Ninguém é parcial. Ninguém. Todo mundo é fruto do seu meio. Ninguém não tem. Isso aí é um erro de análise, de percepção, de construção do próprio eu. O que acontece tem críticos que são isso, porque tem um crítico comercial e o crítico artístico, vamos dizer assim. Assim como tem o filme comercial e o filme artístico, tem um crítico que ele não quer incomodar as pessoas, ele quer trazer uma análise mais concatenada sobre o filme. Tem um crítico que ele quer pegar isso e fazer uma análise e uma crítica com viés total. O ponto da boa crítica é o respeito à estrutura da própria arte. Ou seja, o crítico não pode hiperinterpretar, o crítico não pode distorcer, o crítico não pode mentir, mas dado todas as éticas da crítica, ele levantar um debate sobre aquele filme. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais bobinho, Madame Teia. Qual foi a crítica que o filme mostrou? Falou sobre o filme. E uma das partes que eu vi sobre um cara falando sobre o filme da Madame Teia é do porquê esse tipo de filme fez tanto pouco. Qual foram os problemas desse filme e por que esse filme, mesmo ele sendo tão ruim, as pessoas vão o perceber como ainda mais ruim. Olha o debate sendo proposto. Por que um filme ruim está sendo visto até mais ruim do que ele realmente é? Eu vi muito desse tipo de crítica. Ou de quando um filme falha, ou do porquê de uma crítica de uma análise mais temporal. Ou seja, tem aquele crítico que vai fazer uma análise mais política, uma análise mais pessoal, sobre o âmago, sobre o desenvolvimento humano. Vai ter aquele crítico que vai fazer análise mais do que aquele filme é, sobre do que ele pode ser. Um exemplo lá de Star Wars, sobre como ele vai impactar, sobre a análise do universo da arte, do universo do cinema, e por aí vai. Ou seja, o crítico não é feito em pedra. O crítico é plural, de vários tipos de crítica. E todos esses tipos de críticas pode estar em uma crítica só. Depende do quanto o crítico quiser e de quanto texto ele vai fazer. O problema é que também tem uma parte da crítica da parte mais comercial. Ou da parte de se fazer ser entendido. Ou eu vou ser o crítico, vou fazer o meu crítico aqui e eu vou fazer a minha caligrafia. Vou escrever na mão com a minha caligrafia horrível, tirar a foto e colocar no meu site. Beleza, a crítica dele é a arte dele, mas às vezes só ele vai entender. Então esse papel de se fazer traduzir, que é uma das partes da comunicação, que é uma das artes da comunicação, também faz parte e também é um dos pontos que talvez você, que seja uma pessoa que ama mais crítica, que não se importa da crítica, não falar o que você quer, aquela pessoa que realmente ama crítica literária, que ama crítica de cinema, que você está indo pela crítica do crítico, e quando ele tenta se fazer de florir pro público como você não gosta, e você valora muito mais o crítico quando ele vai fazer o seu papel de crítico de debate da arte, você gosta de um pedaço da crítica, porque o pedaço da crítica mais mainstream, tanto aquele mais artístico, também é crítica, também é arte, também faz parte desse ponto. Também faz parte dessa construção do que é a crítica. Porque não é porque você pode ser o completo que os seus pedaços não se tornam ainda parte do todo. Bom pontinho? Categoria, dando um pontinho aqui por causa disso, tirando um pontinho aqui porque isso aqui não foi feito da forma correta, e aí vai se criando um raciocínio lógico que vai trazer... Raciocínio é portado nas notas, né? Não é incomum você ir no Letterboxd ter a pessoa lá com uma listinha, tipo, filmografia, 7, história, 7, inventividade, 7, aí vai uma listinha lá, nota final, pá. Aí, eu vejo isso aí e falo, mas vai tomar no meio do teu cu. Como é que pode escrever tanto no final não significar nada? Porque um dos pontos mais comuns da crítica é o crítico desenvolver o raciocínio do porquê ele gostou, e a partir desse raciocínio você entende qual é o apelo dessa obra, entendeu? Qual é o ponto? É de você assistir. Tem dois tipos de críticas principais. A crítica de indução e a crítica de redução. A crítica que vai te fazer querer assistir e a crítica que você já assistiu. Tem esses dois tipos comuns, assim, que é a pessoa mais... Ou seja, é a crítica feita com spoiler e sem spoiler, vamos dizer assim, basicão. Então vamos pensar que a crítica que é feita para te induzir, ela tem que dar uma crítica, falar sobre as características que façam você querer assistir. E tem aquela crítica que é feita quando você assistiu, para você ir além do filme, ou de você entender. Vamos dar um exemplo assim. Um exemplo caricatural eu entendo como esse crítico pensa, como é a análise desse crítico, bate comigo e eu posso confiar nesse crítico. Então, se ele gostou, não é que eu vou gostar, mas eu vou ter uma chance maior de gostar, entendeu? É de você entender tanto a obra quanto o próprio crítico, que é claro que não é, tipo, eu já falei, né? Não é gravado em pedra nada do que eu tô falando aqui. Tem crítico que ele não é o assunto da equação e ele não se importa de ser o assunto da equação, mas mesmo quando o crítico não é ele, como é ele que está fazendo, no final vai ter um pouco dele lá, nem que de revesgueio. Trazer
o veredito correto. O filme é bom ou o filme é ruim. Mas acreditar nisso é um erro, porque filmes Oh, maravilhoso. não são equações com respostas prontas. Elas são obras de arte com ideias complexas criadas a partir de um coletivo de mentes. E isso traz diversas camadas para aquela obra que vão muito além do isso aqui tá certo e isso aqui tá errado. Inclusive, cada aspecto do filme pode ser trabalhado de diversas maneiras. Não existe uma Isso. E não apenas isso, né? Eu vejo muito valor na crítica mainstream, porque, literal, o crítico mainstream tem esse papel de traduzir um filme, traduzir filme. Por isso, vamos lá. Como eu deixaria o trabalho do Gaveta melhor? Do Gaveta. Porque eu gosto do Gaveta, mas ele é muito mainstreamzão. Ele deita muito pro público, vamos dizer assim. É que, qual é uma das belezas do crítico mainstream? Ou daquele que faz análise? Não importa. Se você fala de filme, de arte pra mainstream. É que o mainstream, ele é muito fechado dentro da sua própria bolha. Então, se o crítico de mainstream, de vez em quando, usar esse seu tamanho para trazer algo diferente, para trazer algo novo, para trazer algo não coloquial, exemplo lá da animação não usual, de novo, Bizarros Peixes, as fotos abissais. Me diga, se você pega um cara que, sei lá, só assiste Marvel e Pixar, de Disney, você pega aquela animação, qual é a chance do cara ver aquela animação e falar, ruim, chata, horrorosa, péssima, nojenta? Olha o ponto. Sendo que, literal, as primeiras, sei lá, segundos do filme, da obra, é uma animação super bonitinha pra provar de uma maneira boba e na sua cara de que, não, a gente consegue fazer uma animação do caralho. Mas não é esse um dos pontos da animação. O filme termina sem cor, porra. E é lindo pra caralho. Tanto porque devem ter feito isso pra economizar e o filme ser viável, tanto pelo próprio viés narrativo e melodramático. Olha que maravilhoso. fórmula dizendo que toda cena precisa ser editada de tal jeito, que todo movimento de Manualzinho de roteiro, eu reclamo disso pra caraca. Manualzinho de roteiro tem que ser assim porque é assim. Eu detesto esse tipo de argumentação. câmera precisa seguir essa lógica aqui, que toda cena precisa ser iluminada daquela forma. Se existisse essa cartilha pra definir O não pode, às vezes, é o qualitativo do pode. Entendeu qual pontinho? Eu lembro de um filme que... Caraca, velho, que o filme tem só... Eu não lembro qual é o nome, mano. Eu só sei que o filme, ele era... Cara, eu não consigo, mano. Eu não consigo nem decupar. Porque o filme ele era um filme extremamente caladão. Aí do nada, o vilão começa um monólogo de 5 minutos e não para de falar. Você chega a ficar cansado. E quando você... Não, um exemplo melhor. Vamos dar um exemplo melhor. A cena de John Wick, da escada. Me diga, o que você sentiu a certo ponto, quando o John Wick tava andando lá? Sabe o que eu senti? Cara, essa cena tá estendendo demais, mano. Tá começando a ficar chata, repetitiva. Pum! Deu um chutão. E acontece o que aconteceu. Eu falei, não, de novo não. Que cena maravilhosa. Muito. Tipo, de você não apenas ver, mas você sentir não o que o filme está querendo te passar, mas o que o personagem está sentindo. Olha que interessante. Então imagina... E sabe por que eu tô usando essa crítica? Porque literal eu vi gente criticando não, analisando essa cena, tipo, mano, se estendeu demais, ficou chato, o filme tava todo divertidão, aí do nada, no pedacinho do filme ficou chato, monótono, sem graça. Eu falei, que coisa chata, de novo, deu vontade até de dar o play, assim, de pular, porque a cena não tem sentido. Sim, eu já vi isso. E dá vontade de morder a pessoa pegando o pé de... Mas tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Não é porque quando eu era ignorante, eu agradeço as porradas que eu tomei, que todo mundo, ao tomar porrada, vai, entre aspas, despertar. Definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim pra fazer num filme, todo filme seria igual. E se um filme não é uma equação objetiva, logo uma crítica sobre esse filme também não pode ser. Porque a crítica também é o resultado da subjetividade de um ser humano. Todo filme causa uma impressão diferente em cada pessoa que assiste. Mais ou menos. Na verdade, o crítico ele pode ser mais objetivo do que... Não é que ele vai ser mais objetivo do que a própria crítica. Eu tenho certeza que você já viu uma notinha de algum amigo seu que o cara é esquizofrênico. Ele vai de um 10, 9, 7, 8, não tem lógica nenhuma. Porque é do momento, às vezes, no dia tava bem humorado. Aí saiu. No outro dia não tava. Aí saiu. Aí, no dia tava com fome, aí eu não gostei do filme. Saiu. Na verdade, às vezes há mais objetividade no crítico, porque ele sabe das técnicas, ele sabe da proposta, ele vai ter mais arcabouço para decupar mais características e arte. E quando você pega, então, o histórico desse crítico, você vai ver uma linha comum que cruza todas as críticas desse crítico de uma maneira mais, entre aspas, objetiva. Então, o crítico não é que ele é objetivo, ele pode ser mais objetivo dentro de como no crítico se manifesta a subjetiva objetividade do crítico. Desse sentidinho. Assistiu ele. E essa impressão é sempre influenciada pela visão de mundo de cada um. E isso vale pros críticos de cinema também. Cada crítico vai ter um viés que vai ser influenciado pela sua história de vida, pelos filmes que já assistiu, pelos estudos que fez, pelas suas visões políticas. Porque isso é básico, tá, gente? É básico. Desde
Porque um dos graus da subjetividade é que as técnicas podem ser objetivas. As técnicas podem ser objetivas. Vamos brincar assim, que as técnicas são objetivas. Não são, mas vamos brincar, elas são construídas, socioconstruídas. Mas vamos pensar que as técnicas são objetivas. Você faz uma coisa de um tal jeito, ela vai causar tal sentimento. O que vai ser objetivo, dentro dessa análise que não é real, é a sua sensibilidade a essa técnica. Olha que interessante. Vamos dar um exemplo ao clichê. Há pessoas que veem um clichê e falam, e há pessoas que veem um clichê e falam, e há pessoas que veem um clichê e falam, uou. Então, se a objetividade, até a objetividade será subjetiva pela sua experiência. Seja porque eu aguento 10 filmes clichês no ano. Eu aguento 11, 10, eu não aguento um. Ou, isso estou falando da obra como um todo. Podemos ter elementos, vai ter uma cena. Lá, Mushoku, não foda-se, Mushoku, eu não queria falar sobre anime, porque o tema é cinema, é um Mushoku. As técnicas de Mushoku, que o protagonista é um merda. Ele apanha, ele se ferra, mas pra mim, as técnicas usadas pra subverter, amadurecer e contrapor o Rudeus, pra mim, não são suficientes. Pra mim, é muito mais o sofrimento dele nessa nova terra do que o do sofrimento dele, das heurísticas e da psique dele. É o ele falhando nesse mundo, não ele falhando nesse ponto. Por quê? Porque a morte do eu veio, adivinha, no caminhão. Então ele morreu. Então, mesmo ele se manifestando como um ser antigo, ele é um ser novo com características e pinças do ser antigo, que essas características vão morrer por simbiose, não por contraponto. Seja como ele age com mais maturidade do que o próprio pai, seja como ele critica as ações do pai, seja a forma esquisita que ele vê a mãe, mas depois ele não vê a mãe de novo desse ponto, seja pelas atitudes esquisitas que a empregada tem com ele, mas é culpa da empregada por vir desse jeito, só que isso é colocado subjetivo. Eu errei nesse ponto, mas eu tenho que fingir melhor. Ou seja, aquele ponto da empregada ver o Rudeus como nojento, no final, daria para ser resumida o erro do Rudeus não foi não fingir tão bem que ele não é uma criança. Por quê? Porque mesmo que o ponto dele ser uma criança tarada fosse um agravante, até mesmo se ele não fosse uma criança tarada, isso geraria desconforto, porque o desconforto primário é gerado através da criança não agindo como criança, porque no final essa criança não é uma criança, e mesmo essa criança não sendo uma criança, as sinapses do eu não estão conectadas com o corpo. Entendeu qual é o pontinho do que eu quero dizer? Então, tem técnica, tem forma, tem motivação, tem um monte de concatenação, até mesmo muito mais complexo do que 90% dos shonenzinhos genéricos, dos isekai genéricos, e eu não gosto, mesmo assim. A técnica não me fez passar a cena. Pra muita gente foi o suficiente, pra mim não. E olha que do que eu estou falando é da melhor parte de Mushoku. O começo de Mushoku pra mim é uma obra do caralho, um 8zinho muito bom. Depois vai pra casa do caralho? Depois, até porque a minha interpretação dessa obra é que, mesmo que indiretamente, os comportamentos errados que ele tinha na vida passada seriam ativamente ou subjetivamente atacados. Não é isso que acontece. Então é impossível um crítico avaliar um filme sem trazer pra essa avaliação quem o crítico é como pessoa. Por isso a crítica que essa pessoa produzir não vai ser a revelação sobre a verdade do filme, mas sim a experiência que uma pessoa teve com aquela obra. Por isso é impossível uma crítica de cinema ser objetiva. Se saiu da cabeça de um ser humano, ela vai ser subjetiva. Isso é inevitável. Tudo isso, inclusive, tem ligação com a próxima mentira dessa lista. Vamos lá. Mentira número 4. Os críticos servem pra dizer se eu devo ver um filme ou não. Beleza, eu entendo de onde vem essa mentalidade. Se críticos têm um repertório maior, mais estudos, um olhar mais atento, logo eles vão... Isso é uma consequência. Não o que não o papel, sabe? Isso pode acabar acontecendo se eu confio no cara e o cara gostou do filme, eu vou ter mais chance de gostar. Assim como é o seu amigo. Eu tenho um amigo que, se ele fala que eu gosto desse filme, eu vou assistir. Porque eu conheço meu amigo, eu conheço do que ele gosta. Ele me conhece, ele sabe do que eu gosto. A gente conversa sobre obras o tempo todo. Eu confio mais nesse meu amigo do que qualquer crítico formado e renomado do mundo. Porque mesmo que o objeto que mais se tem conhecimento naquele ponto é eu sobre ele e ele sobre mim. Então, mesmo que nós não tenhamos todo o arcabouço, a vivência, a sapiência, a vida culta desses maiores críticos, esses críticos nunca saberão tanto quanto ele sabe sobre mim e eu sei sobre ele. Porque a gente só conversa sobre essa porra. Ao ponto que, se eu indico isso pra ele, ele vai gostar. Se ele indica pra mim, ele vai gostar. Ao ponto que eu já assisti obras que eu nem fui pelo nome. Ele mandou o link e falou, assista, assisti, gostei. E por aí vai. Então, nessa análise um pouquinho mais pessoalista, o crítico também veja ele como um amigo mais técnico, você entende qual é o verdadeiro papel. E esse meu amigo já me mandou filme troll, tá? Já me mandou filme, já me mandou série troll. Só que a gente se conhece tanto que
sei lá, pelo traço. O meu amigo, quem me recomendou esse anime aqui foi esse, ó, ele me recomendou essa bosta aqui, ó, filha da puta, que negócio ruim do caralho, negócio ruim, se fuder, negócio ruim. Só assisti 2 episódios, mas que negócio chato. Tem coisinha interessante aqui, mas ele é esse aqui. É esse aqui o caralho. Deve estar por aqui, pera aí. Tenho certeza. Ferrou. Esse aqui. Essa bosta aqui. Esse anime aqui. O Lúcifer e o Martelo. Esse aqui. Lúcifer e o Martelo? Como é que pega essa porcaria no mal? Achara. Hoshino Samidare. Samidare. Isso. Ele sabe por que ele me mandou essa bosta pra eu assistir? Porque ele sabe que o meu filtro pra animação ruim é gigantesco. E ele assistiu isso daqui. E ele falou, mano, tem algo aqui, mas a animação ruim dessa bosta não me deixa ver. Mano, assiste essa bosta e vê se tem alguma coisa boa. E, mano do céu, eu não li o mangá, mas o mangá dessa bosta deve ser bom. Ó, vou fazer o exercício aqui agora, eu nunca vi. Mano, tem muita qualidade de escrita, de contexto e de pessoal. Só que essa bosta é o slide point do caralho, mano. Vai se ferrar, e não é nem um slide point de bonito, mano. Vamos pro mangá. Nota 5,5. Mangá 8,3. 8,3. Mano, essa bosta deve ter uma... Cara, é enorme. É 65... Não é enorme não, é pequenininho. Achei que era 66 volumes. Não, é capítulos. Então ele é pequeno ainda. Acho que eu vou ter que assistir. Mano, tem muita qualidade de escrita dessa bosta daqui. Só que o anime é intragável. Intragável. É uma intragável, meu Deus do céu. E não é um intragável nem de engraçado, entendeu? Tipo, é um intragável de impassável. E eu não tô brincando. Mano, só tem um episódio que se dá pra respeitar. Que é o do passado do samurai lá. O resto, mano, é intragável. Mas tem muita qualidade de texto nessa bosta. Aí eu assisti e falei, mano, é ruim. É intragável. Mas, mano, eu tenho uma qualidade aqui. Tem algo aqui que o anime não conseguiu passar, mas os personagens têm certas características, têm muitas nuances. A psique das personagens são interessantes. A forma que eles se manifestam são interessantes. Cara, é só animação que é intragável. O que tem aqui, você consegue ver, mas você não consegue sentir porque não se passa, tá? Eu recomendo depois você, sei lá, ver um trailer disso daqui, porque putz que o pariu. Tanto que é uma obra psicológica e seinen. Então tem muita característica aqui. A própria... O arco final, o arco de corrupção, os personagens têm arcos mais complexos, tem uma qualidade muito boa aqui, entendeu? Então é nesse ponto que você tem que entender certas coisinhas, tanto como crítico, como até mesmo seus amigos. Não conseguir me dizer se um filme é bom ou ruim, e isso significa que as críticas deles vão me servir pra dizer o que eu devo ou o que eu não devo assistir. É só seguir o gosto dos críticos que é certeiro que eu vou gostar daquilo também, né? Claro que não. Quantas vezes tem um crítico que você acompanha que elogiou um filme, você foi ver e você não gostou? Ou o inverso, você gostou de um filme que vários críticos que você acompanha... Eu já falei sobre isso, eu nem preciso completar. Estavam detonando. E aqui eu retomo as duas coisas que eu falei agora há pouco. Primeiro que não existe uma resposta correta se um filme é bom ou ruim. E segundo, críticos são pessoas com suas subjetividades. Logo, a opinião deles não vai se alinhar 100% do tempo com a sua. Mas não é só isso, tem mais. É também que definir o que você vai ver não é a verdadeira missão da crítica. Não, a crítica tá lá pra criar conversas sobre os filmes e prolongar conversas, debates e essas coisinhas. A vida deles por meio do debate. Então o crítico precisa apresentar uma opinião, trazer perspectivas que talvez você não tenha visto, quem sabe questionar alguns pontos da obra. É isso que a crítica deve fazer, e não definir ou debater sobre o assunto da obra, e além desse assunto, debater sobre a obra como história, a obra como técnica, a obra como arte, a obra como filme, a obra como potencial, seja desperdiçado ou futuro. Definir se você deve ou não ver um filme. Inclusive, algo que eu me recuso a fazer é, se eu vi um filme e eu não gostei, eu não vou falar pra você assim, não veja esse filme. Não é porque eu não gostei que... Eu não tenho muito isso não, porque como eu sei que a minha régua é muito baixa, se tem um filme que eu não gostei, é tipo um respeito a mim mesmo não recomendar e falar, não, assista essa bosta. Porque a minha régua é muito baixa. Seja de técnica ou de história. Não pra tipo, eu dou nota alta pra tudo. Não, às vezes a minha régua pra nota, não, mas é de conseguir tirar algo de proveitoso. Então, eu vejo isso de, como eu sou a minha régua, se eu não consigo tirar nada de proveitoso, eu não vou confiar em você de tirar algo de proveitoso, porque eu acho que ainda temos tempo infinito, ainda temos tempo limitado. Eu teria essa postura se tivéssemos tempos infinitos, mas como toda ação toda uma escolha é infinita de não escolhas, eu me deixo de vez em quando falar, nossa, isso aqui não vale a pena. Que é garantido que você não vai gostar. Nós somos pessoas completamente diferentes. Agora, eu também preciso reconhecer que parte da crítica de cinema também ajudou a perpetuar essa história toda. Porque sempre teve alguns críticos que acreditavam que sim, era o papel deles definir se você deve ou não ver um filme que eles recomendam ou não recomendam. Então, esses colegas aí não facilitam muito pro meu lado. Mas é por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui no canal e ver se eu consigo desmantelar essa ideia de que a opinião da crítica deve ser Porque meio que, não ajuda, não julgo, mas é aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Tipo, como é que você vai educar alguém que não quer ser educado? Porque, beleza, eu quero só ver se o crítico falou não. O crítico pega a crítica, vai lá no final e vê se vale a pena ou não vale a pena.
Aí se o cara tira esse não vale a pena, a pessoa vê e não vai pro próximo. Aí depois não vai pro próximo. Então não é que, tipo, os críticos não se ajudam. Os críticos que muitas vezes têm mais números são selecionados por esse comportamento. E, muito provavelmente, se, como é algo mais, entre aspas, objetivo do que você quer, se, não então, é proibido, colocou um vale ou não vale a pena, vem uma sniper do céu e dá um tiro na cabeça do crítico. Sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente as pessoas não iam sentir interesse e nem iam ir para a crítica. Então, mesmo que atrapalhe, dado ao como o mundo é, atrapalha 5, ajuda 5, fica neutro. E se o crítico for bom, atrapalha 5, ajuda 6. Se ele for muito bom, atrapalha 5, ajuda 7. Se o crítico for ruim, atrapalha 5, ajuda 4. E por aí vai. Guia de consumo. Crítico não é guia de consumo. Crítico tá lá pra refletir, pra propor ideias e pra fazer a gente... Ah, é listinha, porra. O que mais tinha lá no começo da internet era listinha de obra. Nossa, eu já peguei... Eu ganhei o ranço de lista, o ranço de indicação por causa de listinha lá em 2003, 2005, 2008. Eram uns blogzinhos que literalmente... Mano, os blogs... Sabe o que os blogs faziam? Que antigamente o que era legendado... A legenda não era tão rápida, vamos dizer assim. Os caras, literal, indicação de tantos animes, só pegavam o que era legendado e colocava lá sem nenhum filtro de qualidade. Você ia pegar uma obra achando que era uma indicação por qualidade? Não, é tipo, os caras estão só listando obra que existe, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de viés. E eu pegava umas obras horrorosas pra assistir. Melhor romance do ano. Aí você pegava assim um romance horroroso. E por aí vai. Melhor obra de ação. Nem ação tinha naquele negócio. Nem ação tinha naquele negócio. O cara traduziu errado ou pegou o gênero errado. Já vi isso. De uma obra literal, melodramática em listinha de ação. Porque o site que o cara copiou o nome tinha ação com uma tag errada. Então hoje em dia, eu prefiro cavucar, errei, mas é a minha ação da minha procura do que listinha. Do que em listinha. Hoje em dia, eu tenho algumas listinhas de pessoas que não são listas temáticas. Eu ainda escolho, mas são listas temáticas. Tipo, todas as animações lançadas de 2010 até aqui. Pum, daí eu vejo. Todos os filmes lançados, igual aquela listinha que eu mostrei lá no MDB. Não é de por qualidade, é tipo de lançamento, listinha de lançamento. Até porque na porcaria do MDB e do Letterboxd é um saco pelo computador fazer esse tipo de filtro. Apreciar os filmes. Mentira número 5. Críticos que destoam só estão querendo aparecer. Essa é uma que surge quando estreia algum filme que causa uma opinião generalizada que parece ser um consenso. É quando estreia um filme que público e crítica parecem concordar majoritariamente que é um bom filme, como aconteceu com Pecadores esse ano, por exemplo. Ou então público e crítica parecem concordar que aquele é um péssimo filme, como aconteceu ano passado com Madame Teia. Então, my work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to. Então cria-se uma ilusão de consenso. E aí quando surge um crítico que destoa, que não... Caralho, falou certinho. Eu ia complementar isso, mas isso é só ilusão de consenso. Porque se tá todo mundo na mesma nota, aquele que tá com a nota diferente, às vezes vai ser aquele que você vai ver. E às vezes o crítico sabe e vai usar isso pra vender o seu próprio peixe. Se eu tenho um peixe mais fresco, eu vou gritar mais alto mesmo, foda-se. Não gostou daquele filme que todo mundo gostou, ou que gostou do filme que todo mundo odiou, aí vira toda uma comoção. Ah, não é possível, esse crítico tá querendo ser do contra, ele quer ser diferentão, ele tá querendo aparecer. É muito Era só ler a porra da crítica do cara, não precisa só ler a crítica dele pra ver se faz sentido ou não. Mas sabe qual é o problema? O que acontece na internet é eu já vi isso acontecer no Twitter, é uma merda quando isso acontece, mano. Dá um ranço. Aí o cara pega lá a crítica do cara e, cara, nossa, o cara é ruim. Olha a crítica merda do cara, nem faz sentido o que ele tá falando. Aí você literalmente só precisava ler outra crítica do cara, que às vezes os caras, eles linkam críticas semelhantes embaixo. Aí você fala, esse é o viés do cara. Esse é a escola de crítica do cara. Ou se você faz só no Sobre Mim, na porra do site do filho da mãe, você começa a entender o viés da crítica do cara. Então, às vezes, pra você entender o crítico, não basta apenas ler uma crítica. Às vezes, ler 2, 3, 4, 5, ou só ir na aba Sobre Mim pra você ver qual é o viés da crítica do cara. Se ele é um naturalista, qual é a intenção e por aí vai. Entendeu? muito tentador acreditar nessa narrativa porque ela é bem dramática. Quando você acha que tem um consenso sobre um filme e esse consenso se alinha com a sua opinião, aí parece quase que uma afronta pessoal quando surge um crítico que destoa disso tudo. E se você ainda cai naquela armadilha de achar que existe um veredito correto se o filme é bom ou ruim, e aí você vê alguém destoando disso, você vai pensar o quê? Ah, aquele crítico tá errado. Igual eu falei do filme do Superman. Acho que um puta de um exemplo bom. Porque eu entendo, eu vejo, quando eu fui assistir o filme com esse olho, eu vi, e tinha muita coisa lá, só que eu não conseguia me divertir. Eu não conseguia olhar para uma tabelinha e fazer check yes, e estava me divertindo. E às vezes, para o crítico, isso é uma diversão. Eu já vi, de você ver, olha essa técnica sendo usada, que lindo, que maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sou fotógrafo, ou fui fotógrafo. E assim como tem um anime, que só porque um anime tá tirando foto, eu falo, é anime 10. Piada, mas anime 10.
Um filme que tá usando a fotografia como melodramática. Um filme pode ser horrível, eu acho bom. Assim como ao ver certas técnicas em certas fotografias, eu fico encantado. E às vezes eu nem olho para o centro que está objetificado. O centro daquilo que as técnicas estão querendo me elencar. Eu só olho para a técnica. E é tão automático e natural que eu às vezes nem controlo. Sabe a palhaçada uma piadinha do... Oh meu Deus, tem uma mulher tirando foto, a pessoa olha pros seios, pá, da mulher. Pum! Eu vou olhar pra técnica, pro ambiente, tal. Às vezes eu nem vou perceber que é uma mulher, porque o meu olhar de fotógrafo me leva automaticamente para esse maior viés, onde eu vejo mais beleza, aí depois eu vejo a mulher. Não sei se é o melhor exemplo, mas acho que fica mais caricatural. Eu fiz esse vídeo Eu fiz isso num vídeo onde o cara mostrou o do Fallon. Onde ele mostrou lá do Porque Ele Escolhe Mulher, ele mostrou uma foto de umas mulheres posando, de uns homens posando. Eu nem olhei pra mulher, eu olhei pro ambiente, pra técnica e pra pose. Porque meu olho funciona assim. Então, eu entendo por que isso existe. Eu tenho um comportamento, um sentimento análogo, mas eu não sinto. Talvez eu sinta um dia. Talvez eu nunca sinta. Talvez eu nunca sinta. Porque a técnica não é algo objetivo no seu sentimento, mas sim no seu entendimento. A técnica ela é racional. Pra racionalidade gerar sentimento não é algo consequencial. Eu posso entender, mas talvez não possa sentir. Mas isso não é verdade. Claro, eu não consigo ler a mente dos outros críticos pra ter certeza 100% se a pessoa tá fingindo ter aquela opinião pra aparecer ou não. Pode ser o caso? Sei lá, pode ser. Mas quando eu sei que um crítico é profissional, que ele é sério, aí eu não desconfio dessa opinião. Justamente por aquilo que eu tava falando, de que cada crítico vai ter a sua experiência particular com o filme. Na verdade, eu acho muito legal quando algum crítico destoa do que parece ser o consenso. E ainda mais quando é uma opinião que diverge da minha. Porque não, isso é muito importante, porra. Se não fosse isso, Speed Racer estava fudido. Mano, vocês não têm noção do que vocês estão querendo. Do quanto o mundo seria triste se as coisas fossem gravadas em pedra, porra. O erro de um é o acerto do outro no futuro. Tem que ter isso mesmo. Só você pegar... Mano, os maiores clássicos que nós temos nos dias de hoje do cinema foram mal recebidos quando lançaram. Então o papel da crítica não é ela ser inerrante. Então o papel da crítica é daqui a 50 anos, um filme que foi mal falado, ser bem falado. Também é um dos papéis. Cara, não precisa dar. 50 anos é sacanagem, né? 50 anos é sacanagem. Até porque, e esse papel de dissonante, talvez o cara que seja louco hoje seja gênio amanhã. Porque muitas vezes um dos qualitatores é foda, nossa! Um dos qualitativos mais comuns, usuais e universais das qualidades da arte, e até nós, como seres humanos, é o tempo. E às vezes, só o tempo vai poder, entre aspas, muitas aspas, bater o martelo. Que isso é uma oportunidade de eu entrar em contato com outra perspectiva sobre aquele filme. Se eu gosto do crítico, eu vou querer ver os argumentos dele que diferem dos meus argumentos, pra... Não concordo, mas eu gosto. Esse é o ponto. eu pelo menos ter acesso a ângulos, perspectivas que eu não tive. Pode até ser que no final eu continue discordando da opinião daquele crítico, mas só de ter enxergado a obra por esse outro ângulo, eu sinto que a minha apreciação mudou. Minha visão sobre a obra foi ampliada. E é isso que uma boa crítica de cinema faz. Então, ao invés de só ficar acusando o crítico que destoou do couro de... Vamos dar um exemplo assim bobo. Eu sempre vou dar um exemplo bobo. É o Budokai com a análise dele do Super Broly. Eu tenho uns 3 vídeos aqui zoando o Budokai. E eu acho engraçado que eu fiz um remake desse meu vídeo, que o Budokai ele lançou. Tudo de errado com o filme Super Broly. E eu reassisti. E foi o mesmo. Ele fez um vídeo e uma thread. Aí eu tinha feito um vídeo sobre a thread, acho que foi o meu primeiro vídeo. Só você ir nos vídeos mais antigos desse canal aqui. Então eu fiz um vídeo da thread. Aí ele fez um vídeo da thread. Eu fiz um vídeo da thread e ele uns anos depois, um ou 2 anos depois, acho que um ano depois, fez um vídeo dessa thread tirando algumas coisinhas que ele não concorda mais, mas ele fez um vídeo. Aí eu fiz o react desse vídeo. Aí eu, por curiosidade, o que eu falei na thread? E, mano, eu dei mais argumento e eu fui melhor na thread do que hoje em dia, mano. Fiquei até triste, eu dei melhores argumentos. Achei até engraçado. E eu sei por quê. Porque eu tinha acabado de reassistir o filme. E o vídeo eu fiz um pouquinho mais de memória. Olha que loucura, né, mano? O quanto minha memória é meio ruimzinha até com um filme que eu já assisti mais de 11 vezes. E adivinha? O Super Broly é um dos filmes da minha vida. É um filme que eu assisti mais de 11 vezes. Ele é, deixa eu dizer que ele é muito importante, eu tô sendo pouco. E eu usou o Budokai, porque eu não... porque dá pra sintetizar tudo que ele falou lá é frescura, mas os pontos que ele elencou são válidos. Por que, Lê? Eu posso culpar alguém por não gostar porque o traço da obra fica mudando? O traço muda. E adivinha? A indústria inteira de animação é formada para que o traço individual dos animadores não saia e se mantenha o traço consensual do anime. Você pode se incomodar com isso. E muita gente se incomodou. Animadores! Você acha que eu tenho culhão pra pegar um animador, que ele é animador e falar, mano, eu não gosto disso. Eu gosto da concessão
que o diretor da animação vai ter para manter um traço uniforme. Aí eu vejo o traço mudando e isso me dá gastura. E eu vou ser contra um animador? Um estudante de animação falou que não gostou disso. E eu vou falar, não, você tá errado. Um estudante, eu não sou estudante. Um cara que faz animação falou que não gostou disso, eu não vou gostar. A diferença é, o que afastou ele, eu amei a mudança de traço. Me deu ainda uma pessoalidade ainda maior, até porque o filme não tem conteúdo nenhum. Mas a pessoalidade, a sensação, ou seja, o traço mudando, que para eles deu a sensação de desleixo, para mim deu a sensação de diversão. E que para eles, ó, esse erro aqui, desse porcaria do Shintani, desse safado, que não deu cacetada nos animadores, deixou eles brincando e que fez esse... O rosto muda de um frame pro outro. Eu falei, isso é do caralho, isso é foda. E tá aí, o Bizarro fez as Forças Abissais. Eu adoro o filme, adoro a animação não usual. Eu gosto de distorção, braço de macarrão. Se for de uma maneira artística, e eu consigo ver de maneira artística, de uma escolha, não de um erro, que é esse o ponto que as pessoas muitas vezes fazem, gostam. Olha, algo assim super caricatural. Só tá querendo aparecer, ao invés disso, tente realmente ouvir calmamente o que a pessoa tem a dizer. Nem que no final você continue discordando da pessoa, mas pelo menos você se engajou com as ideias e não com uma dramática história de vaidade em tempos de rede social que talvez nem seja verdade. Eu sei então que se criou uma ideia de que existe um certo antagonismo entre o público geral e a crítica de cinema. Mas se eu faço esse vídeo aqui é pra lembrar que não precisa ter tanta animosidade assim entre esses dois campos. Porque no fundo, críticos são só seres humanos, assim como as pessoas do público geral. Sim, temos um jeito diferente de lidar com os filmes, mas no fim das contas somos só pessoas expressando suas opiniões e suas experiências. A gente não faz nada disso pra irritar a galera, pra parecer superior ou pra revelar grandes verdades sobre os filmes. Não, a crítica tá aqui pra questionar. Meio egocentrismo o que acaba acontecendo. É porque, literal, as pessoas quando vão debater e falar, eles não estão querendo conversar. Eles não querem entender como você viu o filme. Eles querem te passar como eles viram o filme. Quando eu falo, por exemplo, das minhas experiências, as pessoas, não, sua experiência tá errada. Pô, mano, eu falo do que eu senti, você fala do que você sentiu, a gente tenta crescer junto. Às vezes as pessoas não. As pessoas querem uma validação do sentimento delas, não entender o sentimento do outro. Muitas vezes isso acontece. E na internet, como eu falei que aqui é o máximo da performática, propor ideias e conversar sobre cinema. E no final a gente faz isso tudo com um grande objetivo: aprofundar a paixão de todos nós pela arte dos filmes. Uma crítica de cada vez. Mas agora eu quero ouvir vocês. Vocês acham que eu falei coisas que fazem sentido? Discordam do que eu falei? Tem alguma mentira que deveria ter entrado nesse vídeo aqui e não entrou? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Lembrando que se quiserem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem através do Apoia-se, como eu já expliquei, o link tá aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. vídeo bom, muito obrigado e até o próximo react.